Nossa, o Donald Trump tá botando pra quebrar, hein? Enfrentou tudo e todos. Venceu os caciques do partido, a imprensa dos Estados Unidos, uma candidata favorita e nem precisava passar por isso. Ele é bilionário. Podia ficar curtindo a vida, mas resolveu se mexer. Saiu da zona de conforto, sem receber um centavo, para mudar o rumo da política dos Estados Unidos. Cortou privilégios, cortou impostos, mexeu com gente grande. É por isso que os políticos que entram na política para ganhar dinheiro ficam tão irritadinhos com ele. Por que será que todo mundo tem inveja do Trump nessa área? O Trump lidera uma nação, enquanto os outros só lideram protestos. É isso. Eu defendo a nação brasileira. Nós, muito bem, também temos que pressionar para que a justiça seja feita. Olá, eu sou Paulo Rosa e o nosso assunto de hoje é Donald Trump. Nada de polêmico, apenas para que você entenda o que Donald Trump está fazendo efetivamente nos Estados Unidos e por que os Estados Unidos, após um ano do seu governo, já é um país que voltou às suas origens, ou seja, ao desenvolvimento. Donald Trump já reduziu a dívida em mais de 100 bilhões. Donald Trump, além de doar o seu salário de presidente, reduziu o número de pessoas desempregadas ao menor nível nos últimos 16 anos. A demanda por emprego está elevando o salário dos trabalhadores e está diminuindo a dependência em programas governamentais como, por exemplo, o seguro-desemprego. Trump recriou o Conselho Espacial, ampliou o orçamento e estabeleceu o objetivo de colocar o homem em Marte em 12 anos, apenas 12 anos. Reverteu mudanças promovidas pelo governo Obama, por exemplo, de favorecer a ditadura cubana de Fidel Castro e Raul Castro. Reduziu em 73% a travessia de ilegais nas fronteiras americanas. Identificou um esquema fraudulento no sistema de saúde que envolvia centenas de pessoas com desvio de mais de $1 bilhão. Foi o primeiro presidente desde Ronald Reagan a discursar na convenção da NRA, Associação Nacional dos Rifles. Além disso, Donald Trump disse que na América não se adora o governo, se adora a Deus e somente a Deus. Donald Trump tem feito uma revolução nos Estados Unidos. E não é uma revolução silenciosa. O interessante é que fora dos Estados Unidos, a grande mídia, por exemplo, no Brasil, tudo o que se fala do Donald Trump é como se ele fosse um maluco. Mas, na verdade, quando você vai para os Estados Unidos e viaja pelo país, você vê que Donald Trump está fazendo muito pela América e a América voltou a ser a América, aquela terra das oportunidades, com menos governo e mais liberdade. Since my election, Ford, Fiat Chrysler, General Motors, Sprint, SoftBank, Lockheed, Intel, Walmart, and many others have announced that they will invest billions and billions of dollars in the United States and will create tens of thousands of new American jobs. We have begun to drain the swamp of government corruption by imposing a 5-year ban on lobbying by executive branch officials and a lifetime ban. And a lifetime ban on becoming lobbyists for a foreign government. We have undertaken a historic effort to massively reduce job-crushing regulations, creating a deregulation task force inside of every government agency. And we're imposing a new rule which mandates that for every one new regulation, 2 old regulations must be eliminated.
Right now, American companies are taxed at one of the highest rates anywhere in the world. My economic team is developing historic tax reform that will reduce the tax rate on our companies so they can compete and thrive anywhere and with anyone. But to accomplish our goals at home and abroad, we must restart the engine of the American economy, making it easier for companies to do business in the United States and much, much harder for companies to leave our country. Joining us in the audience tonight are 4 very brave Americans whose government failed them. Their names are Jamil Shaw, Susan Oliver, Jenna Oliver, and Jessica Davis. Jamil's 17-year-old son was viciously murdered by an illegal immigrant gang member who had just been released from prison. Jamil Shaw Jr. was an incredible young man with unlimited potential who was getting ready to go to college, where he would have excelled as a great college quarterback. But he never got the chance. His father, who is in the audience tonight, has become a very good friend of mine. Jamil, thank you. Thank you. Joyce, sua opinião para a gente é muito importante para entender por que o Donald Trump é tão malhado pela imprensa nos Estados Unidos, pela imprensa no Brasil, sendo que os fatos mostram que o país melhora. A economia, tá tudo indo bem. Por que todo mundo bate no homem? Paulo, o presidente americano, Donald Trump, está devolvendo os Estados Unidos para o povo. Por isso a grita. O poder está passando de novo para as mãos do povo. Como é que ele está fazendo isso? Emagrecendo o Estado, diminuindo o tamanho do governo. Com isso, o governo tem menos poder. Aquele poder estabelecido, e o povo tem mais poder. O Ronald Reagan, que também foi presidente dos Estados Unidos, tem uma máxima, que é o seguinte: o governo é um carro. Todo carro precisa de um motorista. É o motorista que diz para onde o carro vai, e não o contrário. Então, não é o Estado que tem que dizer para onde o povo vai, o que o povo tem que fazer. É o povo que tem que dizer o que o Estado tem que fazer, para onde o Estado vai. E o Donald Trump está fazendo exatamente isso. Se não for assim, se não for o motorista dizendo para onde o carro vai, tem alguma coisa errada. Então, no nosso país, Paulo, tem alguma coisa errada. A gente tem que mudar a ordem das coisas. O nosso povo tem que dizer para onde o nosso governo vai. Joyce, vamos continuar. Conhecendo... Poupe meu coração, tá? Já chorei demais nessa conversa. Muita gente chorou junto com você, já me falaram, tem um monte de gente me perguntando. Poxa, as pessoas querem saber mais para entender você, porque a gente vai entender, gente, até nos próximos capítulos, a coragem da Joyce. Mas você contou um pouquinho da dificuldade, da fome, contou do seu pai, pesado. Hoje eu queria que você falasse da sua mãe. Minha mãe é uma guerreira. Minha mãe não estudou, nenhum dos meus pais. Na minha família ninguém tem formação superior, só eu. Então, meus pais não estudaram, lógico, sabem ler, sabem escrever, mas não têm formação. Ela casou muito cedo, naquela época que algumas mulheres tinham que fugir de casa, né? Meu avô era muito rígido. Grande paixão da minha vida, meu avô. Grande paixão. Era até meu apelido quando era criança, avô José. Eu sou tão parecida com ele até nas rabugices. E minha mãe, meu avô muito rígido, não deixava ela namorar, ela fugiu com meu pai. Saiu do sul do Paraná, foi parar no Acre.
sofreu muito, mas muito, muito com o jeito do meu pai. Muito porque não tinha profissão, então ela saiu dependente de alguém. Acho que por isso que eu sempre fui independente. Ela saiu dependente de alguém e era óbvio, foi um casamento fadado ao insucesso. Até porque meu pai teve outras tantas mulheres. Mas minha mãe sempre foi guerreira, sempre sobreviveu e sempre teve um foco, criar os filhos. Então assim, criar os filhos, alimentar os filhos, como desse. Fazer com que os filhos tivessem o mínimo de educação, mesmo que fosse nas piores escolas, porque a gente não tinha dinheiro, então era onde dava, estudava onde dava, comprava o livro que dava, comia o que tinha, né? Claro, teve momentos em que a gente teve, né, uns picos de boa vida. Eu me lembro um dia que a gente se mudou para uma casa em Cuiabá e tinha chuveiro elétrico. Mesmo sendo calor, a gente, né, queria um chuveiro elétrico. E aí minha mãe falou assim: ai, enfim, um pouco de conforto, por causa do chuveiro elétrico. Então eram essas pequenas coisas. E ela continuou batalhando, trabalhou de tudo que você pode imaginar, aprendeu sozinha a fazer bolo, pão, salgado, virou doceira, virou confeiteira, trabalhou muitas vezes em 3 empregos. Quantas vezes eu vi minha mãe saindo de madrugada e voltando na madrugada do dia seguinte, porque ela trabalhava muitas vezes 5, 6 horas em uma padaria, depois mais 5, 6 na outra, e depois fazia bico em outra, para poder ter algum dinheiro, para poder nos sustentar. Ela sempre foi o arrimo da casa, ela sempre foi a coluna da casa. O que ela faz hoje? A mesma coisa, só que hoje ela tem a padaria dela. Eu ajudei a montar a padaria dela, isso já tem alguns anos, e minha família toda trabalha lá. Então, ela faz a mesma coisa, só que aquela mulher que era empregada, auxiliar, né, de outra confeiteira, de outra doceira, aquela mulher que tinha que trabalhar 18 horas por dia, hoje trabalha no negócio dela. Tem uma vida muito simples, ninguém tem, né, nenhuma vida muito sofisticada, mas é o negócio dela e ela tem um orgulho danado. Assim. Então, ela acorda todo dia, 4h30 da manhã, ela pega o carrinho dela, carrinho um pouco mais velho, ela dirige até a padaria e aí ela coloca a primeira fornada de pão, aí chega meu irmão e ela trabalha o dia todo naquela alegria. A vida dela é isso, a vida dela é trabalhar. Também não a vejo muito, ela vem algumas vezes me visitar em São Paulo. Eu prefiro não voltar muito para a cidade da minha infância, isso me traz recordações pesadas, assim. Então não é uma volta gostosa, não é aquela coisa, eu vou para minha cidade. Não, eu vou para a cidade onde eu passei tantas coisas, né? Então, tanto essa cidade quanto Cuiabá, que eu morei mais de 10 anos, eu prefiro não tô pronta, assim, não quero por conta das lembranças. Mas a minha mãe é essa guerreira, não é a mamãe da história infantil, não é a mamãe que põe o filhinho para dormir, faz carinho para dormir, conta a historinha. Não, eu nunca tive isso. Eu nunca tive minha mãe abrindo um livrinho de história, vamos ler uma historinha para você dormir, filhinha. Vem cá, a mamãe vai te encher de beijinhos. Não, minha mãe teve que ser dura na vida. Agora até ela é um pouco mais doce, mas eu não me lembro também de criança, de carinhos, beijinhos, afagos. Mas eu me lembro que toda vez que eu precisei, ela estava ali. Toda vez que eu precisei. Eu tive uma crise quando eu tinha uns 7 anos de dor de dente. E minha mãe não tinha dinheiro para me levar no dentista, muito menos particular, de madrugada. E eu chorava, eu me lembro muito, eu já tinha uns 7 para 8 anos, então eu me lembro bem, eu chorava, eu gritava, porque a dor era insuportável. Eu devia estar com algum nervo inflamado, alguma coisa. E minha mãe tentou fazer de tudo, chá, pegar coisa no quintal, sempre tinha coisa plantada no quintal e nada funcionava. E sem conseguir fazer nada, eu me lembro que ela começou a fazer uma oração. Ela ficou de joelho, começou a fazer uma oração e pedir para Deus. E pedir para Deus, pelo amor de Deus, tira a dor da minha filha, tira a dor da minha filha. E eu não sei se eu desmaiei de tanta dor, eu sei que eu dormi lá pelas tantas da madrugada, com a minha mãe ali implorando para que eu não tivesse mais dor. E no outro dia acordei bem.
Minha mãe é isso, assim. Ela pode ficar 1 ano sem me ver. Mas se eu precisar, ela vai estar lá. Se eu disser, mãe, eu quero ir pra Lua, primeiro ela vai dizer, que é isso, menina, tá maluca? Vai pra Lua? Mas se eu for, ela vou te visitar na Lua. Que bom que você foi pra Lua, é isso aí. Então, ela tem esse DNA de guerreira. Gente, tem muito mais, mas na semana que vem.